dizer. Às pessoas, mas se andam a conduzir ambulâncias ou essas coisas. Não se esqueça do que vai a dizer, mas há aqui uma questão que eu gostava que clarificasse, indo à pergunta do Dr. Medina Carreira sobre porquê 8 mortos tão jovens. Eu tive aqui, no Jornal das 8, o Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, que garantiu que estes jovens tinham tido a mesma formação como voluntários, estavam tão bem preparados como voluntários, como os bombeiros profissionais. E rejeitou qualquer responsabilidade ao nível da formação. O que é que o senhor tem a dizer sobre isto? Eu tenho a dizer que o Presidente Jaime Soares é uma pessoa que eu estimo pessoalmente, sou amigo dele, mas que em termos funcionais, institucionais, exagera muitas vezes, não é? Eu não sei se aqueles concretamente tinham tido essa formação, mas cuidado, porque pela boca morre o peixe. Se tiveram essa formação, então há de haver responsáveis a outro nível, que foi quem é que os mandou para lá? Ou os termos em que eles foram para o terreno, não? Compreende? Os rapazes e as raparigas não foram para ali porque lhes deu na cabeça. Não é? Foram para ali porque houve instruções, porque houve um comando que os mandou ir para ali. O que o senhor está a dizer é que eles não deviam ter ido para estes fogos com esta dimensão tão grave porque não estavam preparados para enfrentar estes mesmos fogos. Isso leva-nos a uma outra questão, que é uma crítica que eu faço frontalmente. Raramente se vê aparecer neste espetáculo todo dantesco dos fogos, raramente se vê aparecer mais instrumentos do que mangueiras. Outros que não sejam mangueiras. Quer dizer, raramente há motosserras, raramente há bulldozers. Ou seja, insiste-se em Portugal em apagar fogos florestais com água. Isto é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém que saiba minimamente o que é um fogo florestal. E isto tem a ver com outra coisa. Tem a ver com a supremacia que os bombeiros passaram a ter novamente, porque tinham antes de 2006, depois as coisas modificaram-se e agora passaram a ter novamente, são eles que sabem dos fogos florestais. Bom, isto é um desastre. É um desastre. Portanto, o que o senhor está a dizer é que se deu poder a mais aos bombeiros e não se devia ter dado, e os bombeiros estão em parte responsáveis por eles não são responsáveis porque eles não podem ser responsáveis por uma coisa que não digamos, que não é da sua competência. Pode ser bombeiros especializados. Mas o senhor está a pôr o dedo na ferida na Liga dos Bombeiros Portugueses? É isso que não é na Liga, eu estou a pôr... Se quiser, eu ponho o dedo na ferida. É que é preciso pôr o dedo na ferida. Eu ponho, mas não porque há 8 mortos. Não é nessa, porque essa faz a força que pode fazer. Agora, o Sr. Ministro, que aceita que as coisas se desenvolvam assim, esse já tem uma responsabilidade política que não se pode passar por cima dela. E eu tenho muita consideração pelo Ministro da Administração Interna. Aliás, ouvi-lhe pessoalmente, quando lhe entregamos o manifesto sobre os incêndios no ano passado, ouvi-o dissertar sobre a questão e estava perfeitamente convergente com as posições que nós defendíamos nesse manifesto. Dr. Medina, que conclusões é que o senhor está a tirar daquilo que estamos a ouvir? Eu estava com curiosidade para perguntar ao engenheiro Vítor Louro o seguinte: eu pensava que realmente era com água que se apagava o incêndio. Não. E o senhor deu uma noção de que há um conjunto de ferramentas. É isso? É. Que são próprias, eu não sabia. Olha, doutor, deixe-me usar este exemplo que um amigo meu costuma dar a este propósito. Nos atentados das Torres Gêmeas em 2001, os bombeiros tiveram um desempenho fantástico, não é? De uma abnegação fantástica, e a nação americana elevou-os aos píncaros, justamente. Mas ninguém atribuiu, depois disso, aos bombeiros a responsabilidade pelo combate ao terrorismo. Não, o papel deles é enfrentar aquelas situações, não é combater o terrorismo. Sim. Em Portugal é a mesma coisa, ou devia ser a mesma coisa com os incêndios florestais. Eles têm o seu papel no combate aos incêndios, sim senhor, inquestionavelmente. Agora não podem ser eles a definir a política sobre os incêndios florestais. Houve uma coisa desgraçada que se passou, é que que é manifestamente visível
todos os dias, os senhores não ouvem um técnico florestal falar sobre os incêndios. Não são chamados a isso, como se não fosse nada com eles. De prevenção. Lá está. Isto mostra que o Ministério da Administração Interna deixou-se arrastar pela lógica dos bombeiros. Eu posso concluir que não dá nada de que há bom. uma supremacia de facto dos bombeiros sobre o resto. Absolutamente. Mas isso também não é um bocado resultado São sempre eles que aparecem aqui na televisão. Exato. No terreno e na televisão são sempre os bombeiros. E eu pensava que era realmente a gente que deveria tomar conta daquilo e mandar. Não, o que se verifica e o que se passa muitas vezes é que... O Sr. Engenheiro está a passar um atestado de desconfiança aos bombeiros. Não é a posição dos bombeiros no conjunto. Não é desconfiança dos bombeiros. Não. Agora, vamos ver. Não podem ser eles... responsabilidade, enfim, o que não podem ser eles a definir a política de combate aos incêndios florestais. Ou só eles. A política, em geral. A política. E quando falamos de bombeiros, é a Liga Portuguesa de Bombeiros. Não, é o sistema, não é? O sistema é a instituição, não é? Porque não há só a Liga. Sim. Pois ali há umas forças, já havia, há um senhor curto e há outro um senhor... Depois há uma miscelânea ali. Você acha que há aqui um lobby? Olha, vou-lhe responder com a resposta do Dr. Jaime Soares, que é o Presidente da Liga, não é? Em março, à saída de uma reunião com o Ministro da Administração Interna, entrevistado à porta do Ministério pelas televisões, respondeu: sim, isto já correu bem, já temos 80 milhões, mas ainda vem aí mais. Ou seja, tinha conseguido exercer todo o seu potencial de lobby sobre o Governo. Foi ele que o disse, não sou eu que estou a dizer que há lobby. Ele é que demonstrou que havia. Portanto, o que o senhor está a dizer é que, nomeadamente, a Liga dos Bombeiros Portugueses funciona como um lobby junto do Governo para conseguir mais dinheiro. Para conseguir mais dinheiro? Repare os meios que utilizaram para forçar o Governo a fazer isso. Foi uma manifestação à porta do Ministério, e aquela história toda da suspensão dos transportes de doentes, etc. Porque o papel que os bombeiros desempenham na sociedade portuguesa é um papel insubstituível. Agora, não pode ser também para substituir aqueles que têm de ter um papel absolutamente esclarecido, não é? Não é admissível que antes, especialmente nos grandes incêndios, constituía-se um GAUF, que era um grupo de ação, um grupo de análise para assessorar o comando do combate, é? E que integrava várias instituições, designadamente os técnicos florestais, e isso, este ano, praticamente não houve disso. Ou seja, os técnicos florestais são enxutados. O Dr. Medina Carreira, dá aqui a impressão de que se está aqui a procurar obter dinheiros e fundos públicos que depois não são devidamente utilizados, não é? Em termos de... Eu não sei se são devidamente ou não. Agora, quando se fala dos negócios do negócio do fogo, não é? É tudo isto. Não é só isto, mas é tudo isto, não é? Vamos falar dos negócios do fogo, como se diz. Estamos a falar de muito dinheiro que é gasto no combate e não na prevenção. Exatamente. E veja lá, eu hoje parece que tenho um conluio com o Dr. Jaime Soares, que é um amigo que já não vejo há bastante tempo, pessoalmente. Outra vez... a expressão dele, ainda há pouco tempo. Olha, foi nessa altura também. Os 80 milhões para o combate, esses vêem-se. E os 20 milhões para a prevenção não se vêem. Isto é, totalmente a desvalorização do papel da prevenção, isso é perigoso, que vai envenenando os decisores, os políticos, não é? E que vai levando a que as coisas sejam como são, diferentes em Portugal do que são em qualquer outro país. E quem é que gera esses 80 milhões? Quem é que depois mete a mão as associações de bombeiros vão... Bom, isso é o sistema todo, porque claro que os carros gastam gasóleo, que aliás teve um aumento o gasóleo este ano foi pago a mais 50% do que no ano anterior. Então, mas o gasóleo não é comprado na bomba? Sim, mas foi pago a mais... Foi subsidiado pelo Governo a mais 50%. Mas
digamos, eu dou esse debate, não me compete analisar isso. Não. Agora, compete-me... Mas o senhor está a dizer, pelo que eu estou a concluir, é que este dinheiro está a ser muito mal gasto. Eu não sei se está a ser mal gasto. O que digo é que... Ou não está a ser gasto da forma correta. Está a alimentar o negócio do fogo? Um sistema que está pervertido. Porque está a dar a prioridade imensa ao combate em detrimento da prevenção. Porque o país não tem dinheiro, não é o que se diz, e, portanto, se vai para um lado, não pode ir para o outro. Vamos lá ver. Quem é que ganha com o negócio do fogo? Olha, quando quiserem fazer uma análise disso, vamos ver quem é que está no sistema a ganhar, e depois posso-lhe responder. Agora, a anteriori não sei, não é? Ó, Sr. Engenheiro, é uma resposta politicamente correta. Quer dizer, nem todo o dinheiro é mal gasto, naturalmente, porque é dinheiro necessário para as coisas funcionarem. Ó, Sr. Engenheiro, diga-me o seguinte, posso concluir que, no fundo, há aqui neste mecanismo toda a intervenção de entidades diferentes, mas há uma subalternização de todas em função dos bombeiros. Absolutamente. Há uma subalternização. Isso é manifesto. É isso, objetivo. Portanto, é um problema da opção política. Isso é um problema do Ministro. Então, a conclusão é que quem ganha com o negócio do fogo são os bombeiros. Desculpe, não é um problema do Ministro, é um problema do Governo. Porque o Ministro da Administração Interna faz isto, naturalmente, porque a Ministra da Agricultura não se opõe. Mas quer dizer, isso precisava de ser revisto. Esses mecanismos conjugados de bombeiros, de outros técnicos, deveriam, esses outros técnicos, aparecer numa posição de relativa igualdade. De relativa igualdade. E não é o que acontece. Tanto assim que a gente nunca ouve falar de outros. Vocês, quando apanham lá no meio do fogo, é sempre o bombeiro. O bombeiro é a vítima, coitado, aquele claro. Também lá com um varapau. Mas eu pensava que aquilo estava bem, que eram os bombeiros que deviam tomar conta de tudo. Pois. Isso pensava eu, mas eu não percebo nada de incêndios, claro. É assim. É assim que se passa, mas não é assim que se devia passar. Não deveria ser. É essa a sua opinião. Também. Portanto, quem ganha com o negócio do fogo, se a supremacia está do lado dos bombeiros, a conclusão, isto parece uma equação matemática, pois isso parece um silogismo. Exatamente. Portanto, a conclusão é que quem ganha com o negócio do fogo são os bombeiros, já que são eles que têm uma supremacia relativamente à gestão e à orientação do processo. Sim, mas é o que o Sr. Engenheiro está a dizer. Sim, mas no fogo há ali coisas que não são bombeiros. Há lá uns aviões, uns helicópteros. Exatamente. Que nem sei o que é aquilo, não é? É outra parte. Aí é outro. Aí esses não estão na parte dos bombeiros? Não. Os gastos? Não, esses gastos estão com quem? Isso é à parte. É com as empresas. Essas empresas agora, essas empresas ganham nos termos contratualizados, mas depois obedecem às instruções. Agora, sai agora para aqui, sai agora para acolá. Quer dizer, se o senhor fosse... Eu vi numas pequenas férias de agosto, na Serra de Monte Muro, um helicóptero dos incêndios a atuar sobre uma área que não tinha 1000 metros quadrados, ou seja, um campo de futebol. Perdão, um décimo do campo de futebol. Menos que meio. Que era pedra, era no cimo da serra, que era pedra e um mato tão rasteiro que não... Porquê é que andava ali um helicóptero a gastar pelo menos horas de voo para fazer um exercício daqueles? Justificava-se. Alguém o mandou para lá. Claro. E não se investiga nada disto, ou investiga-se e não se sabem os resultados. Agora, aquele dinheiro que se desperdiçou ali, naturalmente fez falta depois noutra altura, não é? Quer dizer, se o senhor fosse responsável por isto, o senhor engenheiro chamaria essas várias entidades e definiria uma conjugação na intervenção no fogo, não é? Não era a hegemonia dos bombeiros sobre todo o resto. Isto é exato o que pensa. Eu diria, olha, vamos voltar atrás porque isso já está experimentado e já sabemos que resultou. Já esteve em vigor. Não vamos estar aqui com experimentalismos a voltar a uma situação anterior que nos trouxe até aos incêndios. Quer dizer, houve atraso, houve retrocesso. O retrocesso, absolutamente. Em que anos é que isso funcionou bem, ou melhor, pelo menos? Digamos que entre 2006 e 2010. Portanto, o senhor está a responsabilizar o atual governo pela degradação da situação e pelas consequências a que assistimos nos últimos tempos. Pois, lamento.
Lamento profundamente, porque é por causa disso que acontecem 8 mortes nos combates aos incêndios.